humildes trabalhadores da tua seara. Somos ainda os pequeninos aprendizes do teu Evangelho que nos esclarece para a longa jornada do infinito. Louvamos-te a grandeza que nos estende mãos generosas à nossa debilidade, amparando-nos para que possamos exercer o divino mandato que nos confiaste. Louvamos-te o nome sagrado, que imprime em nossas vidas a força necessária para empunharmos a enxada do trabalhador cônscio de sua responsabilidade. Agradecemos-te as bênçãos generosas que deixas em nossos caminhos, como frutos sazonados do teu amor, ofertando-nos vitalidade maior. Suplicamos-te, Senhor, que não nos deixes viver ao som das trombetas da vaidade ou ao som dos elogios fáceis. Sabemos, mestres, quão pequenos e frágeis somos e quão necessárias são as tuas bênçãos para o nosso fortalecimento. Reergue-nos quando fraquejarmos, inspira-nos nos momentos difíceis, ampara-nos hoje e sempre. Que os dias de trabalho que te ofertamos sejam iluminados pelas auras de teus anjos, a fim de que aqueles que se aproximem de nós recebam a gota de orvalho que balsamiza e cura. Não nos deixes entregues ao orgulho que ainda vive em nosso íntimo e permite que, humildes trabalhadores de hoje, possamos prosseguir sempre rumo às altiplanuras, amando-te e servindo em teu nome. Anjo de Deus, envolve-nos na tua luz e estrada fora cantaremos glória ao teu nome para sempre. Bezerra de Menezes. Então, nesse momento, vamos acalmar o nosso coração dentro do possível. Imaginar a figura de Jesus e dirigir a Ele a nossa palavra. Jesus, Mestre querido, amigo incondicional das nossas vidas, agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos reunidos em festa hoje. Agradecemos a espiritualidade dessa casa que nos ampara, que nos acompanha nos momentos difíceis, que ficam felizes quando a gente consegue alguma coisa. Como somos gratos por conhecermos o Espiritismo, que ilumina suas palavras, que traz às nossas mentes, ao nosso coração, o alento necessário para os nossos momentos difíceis. Então, muito obrigada a Ti, a esses amigos, a todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, aqueles que um dia trabalharam na casa, encarnados e que hoje, no plano espiritual, estão aqui presentes juntos de nós. Só temos gratidão nesse momento. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Está ligado aí? Estamos escutando bem? Maravilha. Agora melhorou. Agora eu estou escutando. Agora ficou bom. Bom, hoje é um dia muito especial, porque nós estamos aí comemorando esses 28 anos do GECAL. Mas aí a gente começa a lançar algumas perguntas reflexivas. Será que o GECAL só tem 28 anos? De onde é que surgiu essa ideia da casa espírita do GECAL? O que está envolvido de nós estarmos aqui nessa noite em confraternização espiritual em nome de Jesus? O que será isso? Será que é uma coisa simples? Mas se a gente for começar a refletir, essa ideia da casa espírita e do GECAL especificamente, porque nós estamos aqui, ela vem de muitos anos atrás. E claro, vocês já devem ter escutado de que a doutrina espírita é o cristianismo redivivo. É a doutrina de Jesus trazida de uma forma bastante clara para os nossos dias de hoje. Então, quando a gente começa a pensar
já que a doutrina espírita é o ensinamento do Cristo, Jesus, quando esteve aqui na Terra, que ele esteve aqui encarnado, que ele então começou aquele trabalho dos 3 anos, ele chamou aqueles apóstolos. E ele chamava e eles prontamente atendiam. Chamou Mateus na coletoria, ele saiu dali. Chamou Pedro, o irmão André, que estava ali pescando, eles largaram tudo e foram. Por quê? Ao estar com Jesus, aqueles seguidores deles, não apenas os apóstolos, mas todos aqueles que foram beneficiados com a presença divina, eles encontraram ali uma família. Eles encontraram ali na ambiência, junto com Jesus, um lar. Eles se tornaram ali, com as suas convivências, com as suas diferenças, uma família. Então Jesus ofereceu para aqueles que o seguiam, Madalena, a mulher adúltera, aqueles que foram curados por ele, que o seguiam, que era uma multidão que seguia Jesus. Eles eram uma família. Jesus ofereceu um lar para eles. Então eles se sentiam acolhidos, se sentiam amados, porque existe uma diferença. Casa é uma coisa, lar é outra. Então Jesus, ele criava um ambiente de amor, porque ele amava todos aqueles, e estimulava que eles se amassem também. Tanto que ele falava, assim serão reconhecidos os meus discípulos, se amarem-se uns aos outros. Então Jesus, ele oferecia aquele lar, ao mesmo tempo, ele dava oportunidades de trabalho. Aqueles que, quando eles convidavam, ele falava, venha Pedro, que eu vos farei pescadores de homens. Deixa esse peixe para lá. Então eles foram sem mesmo saber direito o que seria isso. Mas a autoridade de Jesus fez com que eles fossem, e eles começaram a trabalhar. Então Jesus ofereceu trabalho para aqueles que estavam próximos, um trabalho de atender, um trabalho de curar, e ao mesmo tempo, esse trabalho externo fazia com que promovesse um trabalho interno neles mesmos. Então Jesus ofereceu um lar, ofereceu um trabalho, e ao mesmo tempo a ligação de Jesus com Deus era tão profunda, tão íntima, que é como se ele envolvia um sagrado. Por que o sagrado? Porque ele tinha uma ligação muito forte com Deus. Então quem estava próximo de Jesus acabava elevando seu padrão vibratório e espiritual, primeiro para poder entender, para poder receber que Jesus está num plano tão superior, que há necessidade de a gente se elevar um pouquinho, e ele desce um pouquinho para ter essa conexão. Então Jesus era como se fosse um templo. Ele era a nossa conexão com o divino, enquanto aqui estou falando num período temporal, aqui na Terra. E que mais que Jesus fazia? Jesus curava as pessoas, não é verdade? Ele curava os corpos das pessoas, mas o objetivo principal de Jesus era curar o quê? Era curar o quê? A alma. Era curar o espírito. Porque se cura o corpo, mas o espírito continua viciado e doente, a doença volta. Então há necessário de ir lá na fonte, curar, trabalhar a mente, para que o corpo possa refletir o estado mental. Então Jesus, ele era um médico das almas, como ele também é conhecido hoje. Então, o médico, a gente pode dizer que ele, então, com essas curas, ele trazia um ambiente de um hospital. Mas tinha uma outra coisa que Jesus fazia também, que era muito legal, que era ensinar. Jesus ensinava, um pedagogo de primeira linha, porque ele sabia das nossas limitações para entender as coisas. Então ele começou a ensinar a gente por intermédio de quê? O que é que ele mais contava? Parábolas, que são histórias. Histórias com um fundo moral. Por que ele contava por parábola? Primeiro que muitos de nós não estávamos. Eu falo de nós porque nós somos espíritos que reencarnamos. Então certamente passamos por aquele período lá. Muitos de nós não tínhamos a compreensão, entendíamos.
Mas uma história com base na realidade daquela vida ficava mais fácil. E a história ficou preservada para que hoje a gente pegasse essas mesmas historinhas, que parecem simples, e pudéssemos desenvolvê-la com um grande fundo moral. Então Jesus, ele trazia tudo isso à sua volta. Ele foi então, num dos seus ensinamentos, ele já dá essa orientação: sede vós perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 48. Ele está dizendo a nossa destinação, o que a gente tem que ser, o que a gente precisa caminhar. Além de tudo isso que ele ofereceu, mas ele deu uma direção. Tem várias citações que ele dá direção. Eu escolhi essa, por quê? Porque o nosso Pai, que é Deus, ele deixou dentro de nós a centelha. Está lá no Velho Testamento que nós fomos criados à sua imagem e semelhança. Nunca seremos iguais a Deus, mas temos um potencial divino absurdo dentro de nós. Um potencial de realização, um potencial de crescimento imenso. Então, quando ele fala sede perfeitos, como perfeito é Deus, significa observe dentro de você a sua porção divina, o que você tem de melhor e coloca para fora. Faça isso crescer. Ouse deixar esse Deus transbordar do que você é. Lembra que ele também fala? Brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem quem? Glorifica a gente ou glorifica a Deus? Glorifica a Deus. Por quê? Porque é Deus que está dentro de nós, que está manifestando o que nós temos de melhor. Então a nossa destinação é caminhar para Deus. A nossa destinação é sermos espíritos cada dia melhores. E esse potencial, essa semente divina, essa centelha, está dentro de nós. Então, ele já fala da destinação. E mais ainda, quando ele viu que ele ia desencarnar, ele então chama os apóstolos e tem essa passagem que fala: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. E só trabalhar isso aqui, a gente já fica já umas 2 horas refletindo sobre essa beleza que Jesus fala. Primeiro, se me amais, guardai os meus mandamentos. Muitos de nós falamos que nós amamos Jesus, que nós amamos a Deus. Ótimo falar isso. Como é que a gente demonstra isso? Guardando. Guardar é praticar, é preservar, é cuidar dos mandamentos de Jesus. Quais seriam esses mandamentos que Jesus trouxe quando ele esteve aqui? Vocês têm ideia? O amor. O que mais? O perdão. A fraternidade. Se a gente ama a Deus, se nós amamos Jesus, precisamos aprender a perdoar. Precisamos ser fraternos. Precisamos da tolerância. Precisamos da compreensão, da solidariedade, do não julgamento. Foi isso que ele ensinou. Então ele fala: se você me ama, não precisa fazer muita coisa não. Não precisa fazer muita alegoria, não precisa fazer grandes construções, não precisa se vestir dessa maneira. Não. Simplesmente guardar os meus mandamentos. E ele vai rogar a Deus, ele pede a Deus um outro Consolador. Por quê? Porque ele é o Consolador.
Mas ele diz assim, eu vou pedir outro. Por que ele vai pedir outro? Porque lá no final ele fala, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Mas vocês não estão abandonados. Olha que coisa linda. Que Jesus, ele sabe que ele vai deixar aquele corpo, mas ao mesmo tempo ele traz um conforto de dizer, olha, vocês não estarão desamparados quando eu for embora, porque eu vou pedir a Deus um outro Consolador que vai ficar eternamente, para sempre com vocês, porque ele teria de voltar para os mundos celestes para cuidar da gente de lá, não nos abandonar. E ele fala, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não conhece. Ora, imagina se tivesse que falar de um mundo espiritual, de reencarnação, de lei de causa e efeito, naquela época, esses detalhes que a doutrina traz hoje. Se aquilo que Jesus trouxe, que foi uma coisa inicial, já deu tanto problema, as pessoas não entendiam, imagina essa profundidade que nós temos hoje. Então ele fala, o mundo não pôde receber. A gente ainda não tinha essa capacidade de entender o que é essa interligação, que o mundo físico e o mundo espiritual é uma coisa só. Isso é importante estar claro para a gente. A gente não vê, mas nós estamos em constante ligação, espírito e corpo. Então, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Jesus, ele a todo tempo está simplesmente nos esperando. Então ele traz essa mensagem de conforto. Esse Consolador que ele promete, que ele pede ao Pai, é a doutrina espírita. São os ensinamentos do Espiritismo, que vai ficar eternamente conosco. Primeiro que não é de autoria de uma pessoa só, é a doutrina dos Espíritos que está por todo o planeta. Se em algum lugar alguém abafar a doutrina espírita, em outro lugar há médiuns, há mensagens se manifestando para provar a verdade que a gente precisa saber. Então, a doutrina dos Espíritos, como eu comecei aqui a nossa palestra, dizendo que é o cristianismo redivivo, nada mais é do que a promessa de Jesus, para que quando ele fosse embora, em um tempo depois em que nós estivéssemos prontos, receber essas mensagens mais esclarecidas e profundas de tudo o que ele trouxe. Por que então, Então, tudo que ele trouxe para que a gente pudesse agora praticar, colocar isso com mais clareza na nossa vida. Então, a gente estava lá na infância da humanidade. Com Jesus, que ele trouxe o roteiro, a gente já passou para a maioridade espiritual. Agora, nós já estamos na maturidade espiritual, porque a gente vai pegar esses ensinamentos, vai refletir e vai fazer as nossas escolhas. Porque a doutrina espírita não obriga ninguém a fazer isso ou aquilo. Ela nos mostra as consequências das nossas decisões. E a gente decide o que a gente quer fazer. Porque nós já somos maduros hoje para decidir por nós mesmos. Nós não precisamos mais de um sacerdote, de um dirigente, de alguém que seja um intermediário entre nós e Deus. Não. A relação agora é entre mim e Deus diretamente. E Jesus já trouxe isso quando ele fala, quando quiser falar com Deus, vá para o seu quarto, feche a porta, que o seu Pai, que sabe o que se passa em secreto, vai te atender e vai te responder. É simples assim. A nossa relação com Deus é direta. E a doutrina traz isso para a gente. Por isso que a gente aqui, na casa espírita, não tem aqueles rituais, não tem aquelas coisas, não tem nada disso. E nós costumamos nos perder nas atitudes externas e esquecemos do verdadeiro templo que somos nós, que é Deus dentro de nós. Tudo bem até agora? Então estamos caminhando até chegar no GECAL. Aí ele traz essa outra mensagem de esperança.
existe um plano divino para nós. Existe um plano, gente. Não é assim, nós não estamos largados assim, ó. Vai, você agora, desce, vem cá, pega esse corpo, vai embora, vai você agora. Não é nada disso, não tem bagunça. Não tem. A gente é bagunceiro, né? A gente bagunça a nossa casa, a gente bagunça a nossa vida, a gente bagunça o nosso corpo, mas no plano espiritual não tem bagunça. Existe ordem. E essa ordem, ó, é de tempos. E ele fala aqui, ó, Jesus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Primeiro uma coisa, olha, quando Jesus fala, não se turbe o vosso coração, ou seja, não se desespere, não entre em pânico, não fica nervoso. Por que ele está falando isso? Porque ele sabia que a gente ia se estressar, né? Ele sabia que a gente ia se irritar, sabia que a gente ia ficar desesperado, ia ficar nervoso. Então ele já falava, olha só, não se turbe o nosso coração, calma, serenidade. Primeiro, aí ele fala assim, mas peraí, como é que eu vou fazer isso? Crede em Deus, acredita, confia em Deus, confia. Porque você está aqui porque Deus permitiu. E Deus é bom, é misericórdia e bondade. Então não faria você ganhar esse corpo, ganhar essa vida, essa história que nós mesmos construímos, simplesmente à toa. Não. Ele está conosco. E tem mais ainda, porque tudo que Jesus fala não é só uma interpretação, são várias. Porque o Espírito puro, ele fala um pouquinho e representa muita coisa. Se Deus está dentro de nós, quando fala crê em Deus, desse poder superior, desse Criador de tudo, eu também estou falando de mim. Eu preciso acreditar em mim. Ou seja, existe uma parte divina e existe uma parte humana. Tem lá no Evangelho a fé humana e a fé divina. Se eu acreditar em Deus, mas não acreditar em mim, será que eu realmente estou acreditando em Deus? Porque se eu não estou achando que eu sou capaz de realizar as coisas, então quando ele fala, crede em Deus, mas crede também em mim, nele, Jesus. Por quê? Porque ele não dá furo conosco. Ele não deixa a gente abandonado. Tanto que ele conta aquela história da ovelhinha perdida. Ele tinha 100 ovelhas, quando ele chegou para recolher o aprisco para o local dela, chega lá, só tinha 99. O que ele faz? Deixa aquela 99 protegida e vai atrás dessa aluna, que já estava lá longe, chorando, com a patinha quebrada, coloca ela no colo e leva lá para o aprisco, lá para o local, que estão as outras. Uma só tinha 99, para que se preocupar com aquela uma? Nós somos as ovelhas. Se a gente estiver lá, saiu do caminho, a gente retorna ao caminho, porque Jesus vai nos trazer de volta para o cuidado, para o carinho dele. Então ele, nessa parábola, nessa historinha, ele mostra isso. Crede em mim que eu não vou te desamparar. Na casa do Pai muitas moradas, eu vou para preparar lugar. Será? Uma das interpretações. A gente sabe que há muitas moradas, são muitos planetas, são locais no mundo espiritual. Será que o Gecal é uma das moradas de Jesus? O que vocês acham? Será que aqui é uma das moradas? Que ele fala aqui, olha, eu vou lá preparar o lugar e vou levar vocês para aonde eu estiver, vocês estarão. Então ele prepara nessas paredes aqui de tijolo. A gente que só tem esse olhar material, já falamos aqui que a nossa vida é sempre um intercâmbio espírito e matéria. O que será que Jesus está preparando aqui nessa casa? O que será que ele faz aqui?
enquanto nós estamos aqui na reunião pública, na reunião mediúnica, nos trabalhos, que ele fala, vou preparar o lugar. Então, ele já tinha no plano dele, os fundadores dessa casa, os trabalhadores dessa casa, já haviam assumido o compromisso espiritual, porque ele ia enviar um outro Consolador. E esse Consolador está pulverizado pelo mundo, que é a doutrina espírita, que se manifesta pelo movimento espírita, que são as casas espíritas. Agora, nas casas espíritas, normalmente quem trabalha são o quê? São pessoas o quê? São seres humanos? Ou são animais, ou são plantas? São seres humanos, né? E esses seres humanos que trabalham na casa espírita são todos perfeitos, não é verdade? Nenhum deles tem perfeição. Todos eles perdoam tudo, são pessoas benevolentes. É assim? Não, claro que não, senão não tinha graça, né? Não tinha graça, né? Claro que não. Mas Jesus falou, podem ir. Mesmo com as suas imperfeições, eu preciso que vocês estejam lá nas casas espíritas para trabalhar. Por quê? Aí temos aí essa imagem aqui do Gecal. Né? Então observa, como é que a gente chegou aqui? A gente chegou nessa casa espírita lá por conta de Jesus. Não é uma coisa que alguém resolveu construir, subir os tijolos, não. Isso é a parte física. A parte espiritual já acontece. Então o Gecal é o quê? É uma oficina de trabalho. Observa aí que trouxe algumas imagens ilustrativas. Aqui a gente encontra trabalho. Por que a gente trabalha na casa espírita? Lembra que com Jesus ele também oferecia trabalho? Oferecia. A casa espírita oferece trabalho. Agora, o que o trabalho faz com a nossa mente? Por exemplo, eu, no meu trabalho de fazer algumas palestras, eu fico sempre pensando, como é que vai ser? Aí eu busco sempre em contato com a espiritualidade. O que de repente a espiritualidade quer que eu fale nessa palestra? Aonde que eu vou buscar as fontes? E nisso, a minha mente, em vez de ficar pensando besteira, em vez de ficar pensando mal do outro, em vez de ficar tomando conta do vizinho, eu fico pensando nas palestras. Eu falo, poxa, as pessoas vão lá ávidas pelo conhecimento, então eu tenho que fazer o melhor possível, porque a espiritualidade está contando comigo. Então, pelo trabalho da palestra, eu já me higienizo um pouco a minha mente. Claro, não sou perfeito, de vez em quando a gente está uma escorregada. Mas na maioria das vezes eu tenho aquele esforço de manter o meu padrão mental por conta do trabalho. Então, a pessoa que trabalha na casa espírita, ela fica, bom, eu tenho uma atividade, eu tenho que fazer essa distribuição de sacola, então como é que eu vou organizar isso? Que dia que eu vou ao mercado? Como é que eu vou fazer de forma que fique bom? Que mensagem que eu vou escolher? Como é que eu vou organizar as coisas na casa espírita? E isso faz com que a gente eleve o nosso padrão vibratório. Então, o trabalho ele é um grande recurso contra a Joana de Ângeles. Ela fala que na ociosidade nascem os germes criminógenos, ou seja, o crime ele nasce na ociosidade. Os antigos falavam, né? Mente vazia, oficina do diabo, não é isso? E é uma grande verdade. Quando a gente está muito no ócio, começa a vir. Porque o nosso intercâmbio, mundo espiritual, mundo material, é muito próximo. E a gente começa a receber aquelas ideias esquisitas. Fulano não gosta de mim, né? É porque naquele dia eu falei com ele, não me respondeu direito. Eu mandei um WhatsApp, não visualizou, e eu vi que está online já há 3 horas. E aí começa a nossa cabeça, e a gente começa a criar minhocas. Se a gente estiver trabalhando, tiver um objetivo superior, essas coisas não entram. Aí eu estou com uma dor aqui, ai meu Deus, o que será que é isso? Será que? Ai meu Deus, será que eu vou perder a perna? A gente já começa a crescer. Por quê? Isso é falta de trabalho. Quando a gente trabalha, a gente não tem tempo para criar coisas desnecessárias.
Então, o trabalho, gente, que a Casa Espírita oferece é um grande antídoto para a nossa evolução. Então, a gente tem muito benefício do trabalho. E no relacionamento com o outro também, né? E o nosso corpo precisa estar em atividade, vocês sabem disso, né? Se o corpo fica sem atividade, já dá um problema. E a gente vai enferrujando. Né? É igual a mente. Não exercita a mente, ela também enferruja. Tudo na natureza trabalha. Tudo trabalha. Não tem nada parado. Nem o nosso planeta está parado, o ar não está parado, o verme embaixo do solo não está parado, está tudo em atividade. Então, isso é um recado para nós. Bom, então aqui é uma oficina de trabalho. Jesus também ofereceu trabalho. Aqui é uma escola. Vocês estão aprendendo alguma coisa hoje? Ah, que bom. Então aqui é uma escola. Quando a gente vem aqui, é para aprender alguma coisa. Agora, por que a gente aprende as coisas? Qual é o benefício do conhecimento? O conhecimento nos traz a liberdade. Quando eu não tenho a minha amplitude de conhecimento é limitada, eu só posso andar. Se eu só conheço aqui, eu só vou andar aqui. Quando eu amplio meu conhecimento, eu tenho mais liberdade de ação. Eu posso andar daqui até aqui. Eu posso fazer mais coisas. Eu sou mais livre para escolher. Porque eu não estou limitado só àquilo que eu conheço. Cara, existem muito mais coisas. Nós somos seres praticamente limitados, porque nós temos Deus dentro de nós. Então eu posso escolher melhor. Eu conheço isso, então eu posso fazer isso. Eu conheço outra coisa. Conhecimento faz com que a gente possa decidir melhor a nossa vida. Mas o conhecimento nos dá liberdade de ação, mas a liberdade de ação também nos traz uma outra coisa, que é o quê? Responsabilidade. Essa foi a resposta mais rápida que eu ouvi na noite de hoje. Ótimo. Responsabilidade. Então, eu tenho liberdade, mas eu também tenho responsabilidade. Isso é bom ou é ruim ter responsabilidade pelas minhas ações? Tem pessoas que não gostam, acham chato. Mas a responsabilidade é que caracteriza essa maturidade do Espírito. E a maturidade do Espírito significa que nós estamos crescendo. Sede perfeitos, nós estamos desenvolvendo o que há de melhor dentro de nós. Então, quando ele fala que aqui é uma escola, ele está falando da questão do conhecimento do mundo espiritual. Vocês sabem onde é que vocês vão ter conhecimento desse mundo espiritual que a gente tem aqui na Casa Espírita? Tem outro lugar? Não tem. Claro, sim. Se você procurar na internet, tem que tomar muitos cuidados, né, para ver se realmente o que está sendo falado é realmente o que está com base na doutrina espírita. Mas a Casa Espírita é um local de conhecimento, estudo, os grupos de estudo, em que a gente tem a oportunidade de refletir em grupo. É muito importante o conhecimento. Mas o conhecimento, esse estudo, ele precisa ter um olhar interno. Então, eu de dentro de mim entendo quando se fala de mediunidade, quando se fala de pluralidade dos mundos, quando se fala de imortalidade da alma, o que é isso para mim? Não é só conhecer, não é só a técnica. Eu sei muito bem, sei todos os princípios básicos, eu sei as questões do livro dos Espíritos lá de cor. Ok, mas o que isso tem a ver comigo? O que essa palestra hoje dos 28 anos do GECAL tem a ver comigo? Porque é algo de dentro para fora. Jesus ensinava, não ensinava? A Casa Espírita também traz o conhecimento para nós. Um templo. O GECAL é um templo. Quando vocês chegam aqui, gente, aqui é um ambiente que antes de nós chegarmos, a espiritualidade já fez um saneamento daqui. Para que a gente chegue aqui e tenha um pouquinho de serenidade mental. Que a gente tenha um pouquinho de calma. Porque a gente é tão atropelado pelas coisas da vida. Primeiro,
está tenso. Com medo de assalto, com medo disso. Alguém espirra, a gente já começa a ficar, meu Deus, está com gripe. Então a gente já fica, a gente vive num estado de tensão, por mais que a gente não se dê conta, mas a tensão, ela acontece. Quando a gente está em estado de tensão, que a gente está como? Sempre suspeita, sempre alerta. Isso é muito ruim, vocês sabem, né? No nosso coração, para a ansiedade. Estar em estado de alerta o tempo todo é péssimo para o nosso organismo, porque a gente vai dando aquela descarga de adrenalina, é muito ruim. Mas a gente vive numa sociedade construída por nós. Vocês aqui em Maricá acreditam que tem uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais suave, mas quem mora lá, por exemplo, eu que moro no Rio, a gente tem que estar atento, né? Eu estava, esse mês agora de maio, eu estava viajando. Então eu estava num lugar tranquilo, que eu andava com o celular, as pessoas andavam com o celular na mão, eu ia lá, tranquilo. Aí vim pro Rio, quando saí de casa, estava com o celular na mão, tão feliz, daqui a pouco, meu Deus, não posso andar com o celular na mão aqui, né? E aí bota o celular dentro do bolso. Aí bota no bolso, mas marca aqui, vamos ver. Então, é um negócio que a gente fica. Por mais que a gente já virou natural, anda no carro, tem que fechar o vidro. Esse lugar aqui, fecha o vidro, aqui não dá para andar de vidro aberto. Aqui dá, aqui não dá. Isso tudo, gente, é um processo antinatural. Quando nós entramos na casa espírita, esse ambiente está saneado psiquicamente, longe dessas vibrações, e a gente tem um pouquinho de paz. A gente pode relaxar um pouco. Relaxar não é para dormir não, tá, gente? Relaxar, eu posso opa. Não, é relaxar a mente. Deixar um pouco as preocupações de lado. Por quê? Porque quando a gente consegue dar uma tranquilizada na mente, a espiritualidade que está aqui. O espírito que falou lá durante o dia, vai hoje à palestra, que você tem aquela ideia assim, acho que hoje eu vou à palestra. O espírito fala, vai lá hoje, vai ser importante, vai ter um esclarecimento, vai ter um tratamento. E aí aí ele vem, que bom que a pessoa veio à palestra, porque aqui é um ambiente propício para ela poder ser tratada. Então, Jesus fala no capítulo 6 do Cristo Consolador que ele trabalha no silêncio dos nossos pensamentos. Então, quando a gente dá uma serenada nos nossos pensamentos, a gente tem aí o trabalho de Jesus em nós, que já estão entrando na seara do hospital. Mas aqui, então, é um local que a gente pode elevar o nosso padrão. Por que se pede silêncio quando a gente chega aqui, antes de começar a reunião pública? Senão a gente fica trazendo os comentários lá de fora. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí aqui fica igual lá fora. Não tem diferença. Aí é uma dificuldade para a gente poder elevar o nosso padrão. A espiritualidade que trabalha aqui são espíritos superiores. São espíritos que entendem das nossas necessidades. A gente precisa, então, criar esse ambiente. Então, aqui é o momento que a gente descontrai, relaxa mentalmente e nos eleva. Vamos entrar em oração, vamos entrar em sintonia com esses espíritos. Tem muito mais coisa, tá, gente? Mas eu estou dando assim um panorama. E Jesus, né, voltando aqui ao templo, que era onde as pessoas se elevavam, aqui é o local para a gente se elevar também. Um lar. A casa espírita é um lar. Jesus oferecia uma família e aqui é uma família. Nós que trabalhamos juntos, nós que aqui estamos, nós somos família. Jesus, quando estava lá pregando, e aí a mãe dele, os irmãos achavam que ele estava fora de si, porque a casa estava cheia, ele não parava de pregar. Aí falaram, olha, e eles não conseguiam entrar. Aí ele falou, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, querendo chamar. Aí ele fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que estão fazendo a vontade de meu Pai. Ou seja, ele não está renegando a mãe e os irmãos, ele está ampliando a família dele. Então a gente, né, dentro da casa espírita,
a gente encontra também uma família, um lar, como Jesus tinha um lar, oferecia um lar de afeto. Na casa espírita a gente também reencontra laços do passado, pessoas queridas que planejamos no mundo espiritual de vir aqui trabalhar, de se encontrar, de aprender juntos também. Agora, a gente já chegou à conclusão aqui que as pessoas que vêm à casa espírita não são perfeitas, não é verdade? Então, de vez em quando tem uma arranha aqui, arranha lá, né? Um negócio que dá uns mexe-mexe, né? Um negócio não tá bom, fulano tá estranho, não gostei disso que o outro fez, mas fulano é intransigente, mas fulano não sabe trabalhar em equipe. Normal. Vocês não têm problema no lar de vocês, não? O lar de vocês é zero bala? Não tem? Não, aqui é um lar. Mas por que a gente tem essas dificuldades? Porque com a imperfeição do outro, a gente vai se melhorando. Então, se o outro é, sei lá, muito duro, é porque a gente precisa entrar em contato com essa dureza. Não para ser duro, mas entender que ser duro demais é ruim. Será que eu também não sou? Eu preciso, às vezes, ver no outro para identificar aquilo que eu manifesto nas minhas ações. Então, o lar, ele tem acolhimento, ele tem amor, tem também os seus desentendimentos, mas com um objetivo maior. E aqui a gente tem um lar com afinidade de propósitos. Todos que vêm aqui, mesmo sendo atrapalhados de alguma maneira ou de outros, não importa, estão com o objetivo de se melhorar. A casa espírita é um hospital. Jesus não curava as pessoas? Existem curas nas casas espíritas? Claro. Às vezes a gente nem sabe. Os espíritos contam na literatura de André Luiz que muitas casas espíritas, os espíritos trabalham ali, a pessoa está sendo atendida enquanto está ouvindo uma palestra e nem sabe o que está acontecendo ali. Então, aqui é um hospital. O hospital pode ter bagunça? O hospital pode ter falatório, todo mundo rindo, gargalhando, é assim mesmo, uma piada. Pode? Você pode entrar de roupa suja, todo estranho no hospital? Não. Estou falando até do hospital lá. Imagina daqui. Eu estou falando do hospital do corpo. Aqui é o hospital do corpo e do espírito. Pode ficar de falatório, comentando qualquer coisa? Não. Porque aqui tem a questão da sintonia espiritual. Qual é o principal objetivo desse hospital aqui do GECAL? A cura da alma, como Jesus também curava. Então, o principal propósito daqui é que todos que entrarem aqui saiam melhor espiritualmente, de alguma maneira. Claro que a casa espírita, ela oferece o que ela pode oferecer. E o paciente, a assistência, o frequentador, o trabalhador, ele vai absorver aquilo que ele tem condições de absorver. Então aqui, já falamos aqui aproveitei e falei do hospital antecipadamente, então a gente precisa ter silêncio nos pensamentos, cuidado, tudo ligado também à questão do tempo. Então, meus amigos, a gente trouxe, você vê que essa afinidade de Jesus com a casa espírita, tudo que Jesus oferece e oferecia quando estava encarnado aqui, a casa espírita traz para a gente. Como ele mesmo falou, eu não vos abandonarei. E não os abandona, porque ele aqui está. Aqui é a casa de Jesus. Aqui é o local aonde ele faz os nossos tratamentos. Eu fico pensando às vezes, também, quando eu faço trabalho, eu somente fazia mais trabalho com pessoas em situação de rua, a espiritualidade cuida dessas pessoas muito diretamente. Muito. Eles têm as questões dele, mas é a espiritualidade que cuida deles. Eles não têm médico, ninguém, não tem um lar, eles dormem na rua, onde passa rato, passa barata, onde não está higienizado, passando. A espiritualidade faz um médico
os Espíritos trabalham atendendo. Naquele livro Missionários da Luz, tem aquele, o Alexandre, que esse livro é muito assim esclarecedor com relação aos serviços intercessórios. Como os Espíritos auxiliam a gente, livram a gente de situações que a gente nem tem ideia. Nem tem ideia. A gente nem sabe, né? Como se fala, tivemos um livramento e nem sabemos como. Alguns a gente ainda consegue perceber, outros nem sabemos. O trabalho do nosso anjo da guarda, o trabalho dos nossos espíritos familiares. E a casa espírita, ela vai trazendo esse benefício para nós, porque aqui a gente tem conhecimento disso. A casa espírita, ela tem um papel libertador. Libertador. Por exemplo, eu preciso da casa espírita, nós precisamos da casa espírita. Mas a casa espírita, ela tem um papel libertador porque ela não tem o propósito de te fidelizar aqui, te prender aqui. Você tem que vir à casa espírita, se você quiser. Mas a gente, quando começa a fazer um trabalho profundo, a gente vê que a gente ainda precisa vir aqui para se recarregar e se reforçar. Porque em templo divino, Deus está dentro de nós. A gente precisa, com o trabalho da casa espírita, é ter esse engrandecimento, é essa amplitude de consciência. E a casa promove isso. Jesus promovia isso. Jesus não falava assim, não, você tem que me seguir. Não. O mancebo rico chegou lá, como é que eu faço para conseguir a vida eterna? Jesus falou, vem tudo que tem e segue. Ah, não posso. Tá bom. O semeador saiu a semear, jogou a semente, o pássaro comeu. Na outra, cresceu e morreu. A semente é a palavra. Cada um vai ter o seu momento de despertar. Cada um tem a sua hora. Não existe mágica na casa espírita. Agora, um detalhe importante também, que nós temos um hábito, uma cultura antiga de comercializar com Deus. Então, quando está tudo bem, a gente se manda da casa espírita, fica de boa. O negócio começa a ficar ruim, já volta a gente todo tempo para a casa espírita, de cabeça baixa, o negócio não está bom, aí a gente, Deus não faz promessas para a gente, não. Isso a gente fazia antigamente, naquela época, na venda de indulgência, pagava promessa, vou fazer promessa. Hoje em dia as promessas são legais, a pessoa fica sem comer queijo, sem comer chocolate, então isso é dieta, gente, isso não é promessa. Estou não sei quanto tempo sem comer isso, porque aí que eu consegui agradar. Deus não quer essas coisas, gente. Ele quer a nossa fidelização aqui conosco, com Deus interno. Então essa coisa de, a corda apertou, vou para a casa espírita, ok. Mas vamos sair desse círculo. Vamos sair desse hábito. Porque então, por que então eu estou indo para a casa espírita? Visando apenas a minha melhora? Ou eu estou no trabalho, no bem na casa espírita, querendo me melhorar espiritualmente? Ou apenas a situação atual? E para finalizar o nosso estudo de hoje, como nós começamos com o nosso mestre querido Jesus, deixa eu passar mais um slide. GECAL, local onde podemos praticar o amor de Jesus à luz do Espiritismo. Então, Jesus e a doutrina espírita é a mesma coisa. Só que a doutrina, ela traz muito mais ingredientes para a nossa melhora como cidadão, como cidadãos, como seres humanos. Então, o GECAL é um local onde pode praticar o amor de Jesus à luz do Espiritismo. Só no GECAL que a gente pode fazer isso? Não. Em qualquer lugar. Aqui a gente se reabastece. É como se fosse um posto de gasolina, que a gente enche de gasolina e aí tem autonomia de andar para lá. Opa, chega aqui, pega uma dose de amor e aí eu distribuo um pouco em casa, um pouco no trabalho, um pouco no trânsito, um pouco com os amigos, isso tudo. Só que o amor ele se renova, mas a gente ainda tem aquela coisa, eu preciso, venha. Né? É igual nos alcoólicos anônimos, até a pessoa ficar firme, ela precisa ir todo dia lá. Só por hoje.
e pela graça do poder superior, até eu ganhar força. A gente não compra assim, a gente precisa daqui, muitos de nós, para poder a gente, sabe, dar um arranque, dar uma amplitude de consciência, falar assim, opa, agora eu estou começando a entender melhor. Só que quando a gente começa a entender melhor, quando a gente amplia um pouco a nossa consciência, e a gente começa a ver as coisas sob um outro prisma, aí que a gente vê que a gente nada sabe, que tem muita coisa para a gente desenvolver e para a gente aprender. E aí eu trouxe a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. Guia é aquele que está à nossa frente. Modelo é alguém, é uma referência para a gente poder imitar, né? Vou dizer modelo, né? Para a gente imitar, a gente fazer igual, né? Como é que Jesus fez nessa situação de crise e de sofrimento? Quando ele foi injustiçado, preso, o que ele fez? Ele se rebelou, atirou em todo mundo, botou a culpa no mundo, disse que a gente não presta? Não. Então é assim que a gente tem que fazer, como Jesus fez. Quando as pessoas chegavam para provocar ele, para que ele caísse na armadilha, como é que Jesus fazia? As pessoas chegam para provocar a gente na nossa vida, provocam vocês, tem alguém que vem dar uma alfinetada, né? Dá uma alfinetadinha? Dá. Tem gente que dá uma alfinetada, olha o garfo, né? Que são 4, né? O que a gente faz? Jesus, o que fazia quando vinha alguém alfinetado? Ele não mordia a isca, ele não caía, não passava recíproca. Ele tinha sempre uma saída honrosa, mas que não diminuía o agressor. Olha que coisa, que superioridade. Isso é muito para mim, Jorge. Claro que é. Não tem problema, para uns é, para outros não, não de letra. Mas o que a gente precisa observar é aonde que a gente vai chegar. É o nosso foco. E a casa espírita, o GECAL, esse ponto de luz, é um local que a gente vem para reforçar esses nossos votos internos, para a gente reaprender, ouvir de novo. Claro que o que a gente falou hoje aqui, o que eu falei, vocês já ouviram de outros palestrantes, de outras formas, em outras palestras. Mas por que a gente precisa ouvir tudo isso de novo? Para solidificar em nós esses ensinamentos. Então, que a gente possa seguir os passos de Jesus, que essa casa e todos os fundadores, a diretoria daqui, os trabalhadores, os frequentadores, possam contribuir para que esse lar, essa escola, esse templo, essa oficina de trabalho continue por muitos e muitos anos, atendendo a todos os necessitados que vêm aqui. Porque o nosso mundo é um mundo que tem muitos necessitados. Nós que estamos aqui trabalhando também somos necessitados. Então, que aqui possa ser assim, realmente um ponto de luz. E esse ponto de luz, meus amigos, a luz, quando você acende, ela não circunscreve aquele local, né? Se, por exemplo, tiver escuro lá fora, acender a luz nesse cômodo, ela passa pela janela, ela ilumina o quintal, ela ilumina a rua. Então, essa luz espiritual aqui, ela tem uma dimensão espiritual na vizinhança, nesse bairro, que a gente não tem ideia. E se alguém for atendido numa casa a 2, 3 quarteirões, a 1 quilômetro daqui, com a luz do GECAL, e nós estamos aqui contribuindo, nós temos o benefício de ter ajudado aquela pessoa. Mas se eu estou aqui para ficar de tititi, atrapalhando, eu estou prejudicando a cura de uma pessoa, que pode ser o nosso familiar, que pode ser alguém do nosso relacionamento. Muita paz para todos nós, e feliz aniversário para Jesus, né? Que se manifesta aqui nessas casas de luz espalhadas por todo o mundo.